Queridos amigos, queridas amigas, estou aqui com mais uma reflexão. Agora começando a partilhar com vocês minhas experiências missionárias. Hoje quero abordar o tema sobre o Santo Antônio que foi preso, né? E inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, parentes, familiares. Era o ano de 1999, eu havia sido recém-ordenado padre e cheguei para iniciar meu trabalho pastoral na paróquia Santo Antônio, em Oriximiná, no Pará. Logo na primeira reunião, os três padres que já atuavam na paróquia disseram: agora quem vai cuidar do Santo Antônio do Cachoeiri é o padre Didi. Nós já estamos cansados e você chegou com toda a energia, vai dar conta. E em seguida me entregaram uma pequena imagem de Santo Antônio e com aparência muito antiga, quase sem cor. E completaram de forma séria: cuide do Santo Antônio. Ninguém pode saber que a imagem está com você. Naquele momento, eu nem imaginava onde estava me metendo. Eu olhei para Santo Antônio e falei: Santo Antônio, você entra em cada confusão, né? E eu dormia em um quarto muito pequeno. Coloquei a imagem na cabeceira da cama e ele me olhava e eu olhava para ele. Confesso que fiquei com medo, principalmente depois do aviso de que ninguém poderia saber que o santo estava comigo. Fiquei pensando: será que alguém vai tentar roubar o Santo Antônio? Só mais tarde fui entender toda a história. Eu pensei: será que tem ouro dentro dessa imagem? Fiquei pensando em mim uma coisa, aí procurei saber o que estava acontecendo. A comunidade Santo Antônio do Cachoeiri fica à beira do rio Cachoeiri, é um rio afluente do rio Trompetas. Os moradores são pequenos criadores de gado e agricultores. A festa do padroeiro é muito famosa e no tempo da festa de Santo Antônio, pessoas vêm de muitos lugares, a leilão de gado, grande movimentação e muita devoção. O santo é conhecido como milagreiro, uma comunidade pequena com poucos moradores. Ao procurar saber a origem da imagem, me contaram que muitos anos atrás, uma família encontrou a imagem de Santo Antônio no cemitério de Óbidos, município vizinho. Levaram a imagem para casa e começaram a fazer rezas. Como começaram a receber graças, construíram uma pequena capela e os padres iam lá celebrar missa 2 ou 3 vezes por ano. A paróquia naquela época tinha 110 comunidades, então a gente conseguia atender apenas 2 vezes cada comunidade por ano. Com o tempo, a fama do Santo Antônio do Cachoeiri se espalhou. A festa ganhou grandes proporções, atraindo muitas pessoas e muitas doações, né? O que geravam também muitos recursos financeiros. A coordenação da comunidade se reversava entre duas famílias, aquela família que encontrou a imagem e outra família também numerosa naquele local. Em determinado momento, essas famílias se desentenderam. Uma delas afirmava ser dona da imagem, alegando que seus antepassados a haviam encontrado. Havia muitos rumores. Nós não vamos entrar nesse assunto. Mas ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Certo dia, o cadeado da capela foi quebrado e a imagem de Santo Antônio desapareceu. A família que estava na presidência ou coordenação da capela registrou um boletim de ocorrência na polícia. Os padres nem sabiam disso. Houve uma busca e apreensão. E, de forma inacreditável, Santo Antônio foi preso e levado para a delegacia. E Santo Antônio ficou preso na delegacia em Oriximiná. O promotor responsável pelo caso, na época, estava transportando o gado em uma balsa durante o período de cheia dos rios, da várzea para a terra firme. É muito comum na região amazônica, né? Essa troca, né? Levando gado de terra firme para várzea e vice-versa.
Além dos funcionários, estava com ele sua única filha. De repente, a balsa bateu em alguma coisa e afundou. E a filha, a única filha, morreu. O povo começou a dizer que aquilo teria sido um castigo de Santo Antônio. Foi mexer com Santo Antônio, viu? Agora a única filha morreu. Praga de Santo Antônio. Depois desse acontecimento, o promotor não quis mais que a imagem permanecesse na delegacia. A juíza da cidade determinou a transferência imediata da imagem para ficar sob os cuidados e a proteção dos padres da paróquia. Não havia condições de devolver o santo à comunidade, pois o clima entre as famílias era muito tenso. Enquanto a comunidade não estivesse preparada para receber novamente a imagem, ela ficaria guardada na paróquia em segredo, para evitar que fosse roubada ou quebrada, porque poderia acontecer tudo. A pressão política, os políticos também envolveram nisso, era tão forte que o caso saiu na televisão e nos jornais regionais do Pará, naquele ano. E alguns grupos acusavam os padres de não quererem devolver a imagem, especialmente quando se aproximava o tempo da festa, período de grande arrecadação financeira. O processo já se arrastava, havia quase 2 anos na justiça. Algumas pessoas começaram a desconfiar de que a imagem estivesse com o novo padre que havia chegado, no caso, eu. Todos os dias formávamos uma fila em frente à casa onde eu morava, alguns com velas, outros com pedidos e outros ainda xingando e ameaçando os padres. Quando eu saí de casa, cadê imagem, padre, de cadê Santo Antônio? E falava, Santo Antônio foi passear. Eu nem sei onde é o paradeiro dele. E tinha umas mulheres que me xingavam mesmo, meu Deus do céu, eram agressivas, sabe? Depois de alguns meses, sugeri aos padres e à juíza que fizéssemos uma reunião com o pessoal da comunidade. Eu nem conhecia a comunidade, né? Fomos de lancha, com escolta de 2 policiais armados, e o barracão da comunidade estava superlotado. Pessoas vieram de todos os lugares. Muitos eram nem católicos. Parecia 2 torcidas organizadas de futebol. Iniciamos a reunião e apresentamos alguns pontos escritos que deveriam ser seguidos, caso quisessem a volta do Santo Antônio para a capela. Logo percebemos que não havia condições. O interesse era muito mais financeiro do que propriamente de fé. Voltamos sem previsão de devolver a imagem. Propusemos entregar a outra imagem de Santo Antônio e que a comunidade retomasse as celebrações dominicais, os terços e as atividades religiosas. A proposta não foi aceita. Eles queriam de qualquer jeito a imagem que estava em disputa judicial. Voltamos sem consenso. Alguns meses depois, eu adoeci. Tive febre e diarreia. No início, os médicos pensaram que fosse uma virose, mas eu não melhorava. Fui levado para Santarém, onde fui diagnosticado com febre tifoide. Mesmo com antibióticos, não havia melhora nenhuma. Depois de algumas semanas, viajei para São Paulo. Em um hospital particular, descobriram que se tratava de uma bactéria chamada Edwardsella, que poderia causar infecção generalizada. Graças a Deus, fui curado e voltei para trabalhar em Santarém. Não voltei para Oriximiná, porque médicos pediram que não voltasse para o interior. E aí a conversa espalhou na cidade. Viu? Os padres foram mexer com Santo Antônio. Foi a praga de Santo Antônio que o padre Didi ficou doente. Então você vê, na caminhada missionária, a gente encontra cada experiência, a gente vive cada experiência que às vezes a gente fica pensando, puxa vida, como acontece esses casos, Então, é uma das experiências que eu vivi na minha vida
missionária. Eu vou compartilhar com vocês outras tantas, né? Nesses últimos 27 anos como missionário, como padre. Então, obrigado pela sua companhia. Compartilhe com seus familiares e também os seus amigos. Inscreva-se no canal. Deus abençoe você. Tenha um feliz ano de 2026. Abraço.